A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a primeira lição, 2 de outubro de 2022. Primeira lição bíblica, a justiça divina. Do quarto trimestre, né? A preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Nós vamos ler a primeira lição aqui, estudar, né, que fala sobre Ezequiel, o atalaia de Deus, né? Um estudo, um ensino muito profundo, muito bom, né? E nós vamos ter muitas revelações nesses trimestres, né? Nesse quarto trimestre, muitas coisas boas, né? Vai falar sobre Ezequiel, atalaia de Deus, vem o fim, as abominações do templo. Quantas abominações, hein? Não foi só naqueles dias, não, hein? Hoje em dia também. Quando se vai a glória de Deus, olha, são lições riquíssimas, né? Contra os falsos profetas, a justiça de Deus, e por aí vai, né? Muita coisa boa aí nesse quarto trimestre. Então nós vamos estudar aqui esta primeira lição que fala de Ezequiel, o atalaia de Deus, né? O que é um atalaia? Atalaia, ele é, primeiramente, né? Nós vemos que naquela época, ou nos dias de hoje, é o vigia, né? Ele fica numa torre alta, onde ele enxerga longe as pessoas, né? E ali ele fica vigiando, né? Ele é um atalaia. Se houver algum perigo, ele pega lá o seu alto-falante, aquilo que tinha ao seu dispor, e anuncia, né? Olha, vem o perigo, vem os soldados. Então esse era o atalaia. Atalaias são vigias colocados sobre muros, né? Ou em torres de cidade. Antigamente usava aqueles muros altos, né? Colocado de pedra. O atalaia ficava lá em cima, observando, né? Se havia vindo aí o inimigo. Os atalaia, eles deviam se reportar ao rei sobre qualquer suspeita de perigo, né? Então, é o que eu já disse, eles ficavam num lugar alto e eles reportavam ao rei, né? Qualquer tipo de suspeita de perigo, eles anunciavam ali das torres, né? Dos muros. E hoje, né? Como nós estamos vendo aqui, os atalaias, né? São profetas que anunciam as boas novas. Isso é o atalaia. São os profetas que anunciam as boas novas. Quer dizer que nós, né, temos esta responsabilidade de anunciar boas novas. Qual é as boas novas? O Evangelho de Cristo, né? Isso que nós temos que anunciar. O texto áureo, ele diz, né, que porque se anuncia o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Que o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, né, ele dizendo que é imposta a obrigação, né? Se eu anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Ai de mim, né? Então é uma responsabilidade, nós, como atalaias nos dias de hoje, anunciar o Evangelho. Hoje nós temos tanta facilidade, né, para anunciar o Evangelho, falar do amor de Cristo. As pessoas hoje estão tão apavoradas, né, que muitos... É tão fácil, às vezes a pessoa vem falar para você de alguma coisa, hoje a pessoa chega, nossa, olha no mercado, como que as coisas estão, olha isso, olha aquilo. Então já é um motivo de você entrar com a palavra, né?
trazer uma palavra de esperança para aquela pessoa, falar de Jesus. Tudo tem motivos, né? Às vezes a pessoa vem falar da casa dele, a dificuldade, vem falar, né, às vezes do governo, do presidente, disso, daquilo. Tudo tem um pezinho, motivo para você já chegar e apresentar a ele a Cristo, né? Então, nós somos atalaias. O atalaia é isso. Na primeira oportunidade, ele já sempre está falando de Jesus com amor, né? Não só com amor, como juízo também, né? Tem pessoas que às vezes tem que mostrar um inferno para ele, certo? Então, o atalaia são profetas que anunciam as boas novas. O atalaia anuncia advertências e também juízo, né? Não é só florzinha não, né? O atalaia tem essa missão também de apresentar advertências como juízo. Só amor, 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 não. Tem, né? Tem momentos que você tem que apresentar também. Tanto falar do céu, como falar também do inferno. Com sabedoria, né? Hoje nós temos aí os veículos, portas, meios de comunicação. É muito bom, né? A gente falar do amor. Os profetas no Antigo Testamento são descritos como atalaias de Deus, né? O termo atalaia se refere à própria torre de observação. Então, está aí, né? O que é a definição do atalaia. Além de guardar e cuidar a missão do atalaia, verdade prática, hein? Além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas, né? Nós vemos aqui a introdução desta lição, que diz, né, as 13 lições desse presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta. Qual profeta? O profeta Ezequiel, né? Então nós vamos estudar essas 13 lições para frente aí, em nome de Jesus. Vamos falar aqui no primeiro tópico sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel antecipa, né, a tradição apocalíptica. Ele traz uma antecipação das escrituras, né? Ele traz uma antecipação do apocalipse, né? Apocalíptico. Pode ser dividido em 3 partes principais, né? Então ele é dividido em 3 partes principais, que é o primeiro capítulo, né, de 1 a 24, e o segundo é o capítulo de 25 ao 32, e o terceiro é do 33 ao 48. A primeira parte, qual que é a primeira parte? Do capítulo 1 ao 24, estas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição, né? Antes da destruição da cidade de Jerusalém. Então você pode ver ali as profecias que foram entregues ao profeta, no capítulo 1 até o 24, foi antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, né? Nós vamos aqui a segunda parte. A segunda parte é o quê? É o capítulo 25 ao 32, que fala sobre depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, o oráculo, né? Os oráculos divinos são direcionados contra quem? As nações vizinhas, né? Então, quanto a primeira parte, ele recebeu a profecia, né? Que foram entregues a ele antes da cidade ser derribada, né? Nós vemos aqui capítulo 1, versículo 24, né? Que fala o quê? Deixa eu ver aqui a lição. 1 ao 24.
Aí nós vemos aqui as profecias que ele recebeu, né? E nós vemos na segunda parte, então, que ele fala sobre contra as nações vizinhas, Amon, Moabe, Edom, né? A Filistia, Tiro, Sidom, né? As profecias que foram levadas ali para aquelas regiões. E muitas das vezes eram profecias pesadas, né? Profecias que eram de destruição, de conserto, né? Não era aquelas profecias, mamão com açúcar, não, né? Hoje em dia, se a gente chegar na pessoa e falar do inferno para a pessoa fica meio assim assustada, né? Não quer ouvir a gente, mas às vezes é preciso mostrar, né? João Batista, né? Ou João, quando ele pregava, né? O que ele chegava lá naquele povo lá, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Convertei, arrependei dos vossos pecados. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um após mim, né? Que não sou digno de desatar as suas sandálias. Esse vos batizará com fogo e com espírito. Então ele falava, né? Andava com peles de carneiro, né? Camelo, né? E comia mel silvestre e anunciava palavras duras. Por quê? Porque ali tinha os fariseus, né? Aqueles que tiriam sarro, queriam estar ali só mesmo para dizer que estavam, aqueles hipócritas, né? Claro que nem todos os fariseus eram fariseu, né? Assim, era hipócrita, mas não generalizando, a maioria, fariseus, saduceus. Então, ele chegava, João Batista chegava e anunciava mesmo. E falava a verdade, como também Ezequiel, né? Ele foi posto por Deus para anunciar, né? Para ser o atalaia. Tanto como outros profetas falavam na antiguidade, ele chegava e não vê lá como Davi, lá quando Davi pecou, Deus usa o profeta Natan, chega nele, ó, tinha lá uma ovelha lá, né? O fazendeiro foi lá, tomou a única que o doutor tinha lá, matou, sendo que ele tinha bastante na casa dele. Fez lá uma contagem ali, né? Davi, digno de morte é este homem. Aí o que o profeta Natan fala para ele? Esse homem é você. Então o profeta é aquele que aponta, fala o que Deus mandou. É isso, né? E aí da pessoa, né, se recusar, não falar, como o profeta Ezequiel. Deus pôs ele como atalaia, né? Então anuncia, fala, né? Isto revela que Javé é somente Deus de Israel, mas também de todas as nações. Javé não é só Deus de Israel, mas de todas as nações, né? Soberano em todo o universo. Então tem essas divisões aqui, né? Da primeira parte, segunda parte e também da terceira parte, né? Que vai falar no capítulo 33 ao 48. A primeira parte do capítulo 1 ao 24, a segunda parte do capítulo 25 ao 32 e a terceira parte do capítulo 33 ao 48, que começa com a notícia da queda de Jerusalém, né? Os oráculos, né, dos capítulos 33 a 39, fala do retorno dos judeus de todas as partes do mundo da terra e dos seus antepassados, incluindo a visão do vale de ossos secos, né? Quando ele foi lá, teve aquela visão no vale de ossos secos, né? Disse para o Senhor, tu podes, né, reviver, podes reviver estes ossos, né? Ele diz, tu sabes, Senhor, né? E a Bíblia diz que naquela visão, cada osso juntou no seu osso, né? E se formou ali um exército. Então é tremendo, né? O que Deus fez através
de Ezequiel, né, das profecias, né, tanto para o juízo como para a vitória, né? Então essa terceira parte são profecias sobre a restauração nacional, né, que se cumpre em Israel na atualidade, e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. Então Deus tinha suas maneiras de falar com os seus povos, né? As profecias do capítulo 38 e 39 falam da invasão e derrota, né, de Gog e seu bento da terra santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta da primeira visão. Então nós vemos aqui o cumprimento, né? O templo seria restaurado, né? Ele prometendo ali, Deus prometendo uma restauração para o povo de Israel. Então nós vamos passar para o segundo tópico, que vai falar sobre o profeta, né? O que é o profeta Ezequiel? Qual o seu significado, o seu nome? Ezequiel estão nos relatos, né? Entrelaçado nas profecias registradas no livro dele mesmo, né? O nome dele está registrado só na profecia do Ezequiel mesmo. Nós não vemos Ezequiel em outros livros do Antigo Testamento, né? Ele não é mencionado nos outros livros. Qual que é a sua identidade? O seu nome no hebraico significa Ezequiel, fortalecido por Deus, e não aparece nos relatos dos reis, não aparece, né, nos relatos das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é que lemos no livro que leva o seu nome, que é Ezequiel mesmo, né? Só tem ali o seu nome, o que Deus tinha com ele ali, né? Usando ele no seu próprio livro. O pouco se sabe a respeito dele, né? Então lemos no livro que ele leva o seu nome, são alguns detalhes, né, de sua vida pessoal. E esses fatos aparecem, né, para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Quando Ezequiel foi levado para o exílio, né, para a Babilônia, ele viveu ali na Babilônia, né, no exilado, juntamente com Daniel. Quando Daniel foi deportado, ele também foi junto, né? Ele iniciou o seu ministério ali no cativeiro. Então, ali se iniciou o ministério de Ezequiel, no cativeiro, né? Na dificuldade, na luta, né? Sabe que muitas vezes é preciso a pessoa iniciar o ministério na dificuldade, né? Porque às vezes está na paz, a pessoa não quer fazer a obra de Deus, né? E ele ali estava no cativeiro quando completou 30 anos de idade, né? No 30º ano, não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas com base nos dados cronológicos apresentados no livro, né, nós sabemos que o seu ofício durou cerca ali de 22 anos, né? Conforme os relatos, os anúncios, né? Na ordem no cronológico, né? Vamos ver sobre a profecia, né? A profecia de Ezequiel era de Jerusalém, né? E pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi. Então, Ezequiel, ele era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva, né, dos deportados em 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor depôs Joaquim, né, o rei lá da Babilônia, o trono de Jerusalém, levando para a Babilônia e pondo Zedequias, né, que era seu irmão, em seu lugar. Então Daniel, ele estava entre eles, né? E quando Ezequiel dividia entre os exilados, vivia entre os exilados, Ezequiel,
Qual que era a sua exerção? Exercia o ministério profético, né? Na corte de Nabucodonosor. Né? E também nós vemos que Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. Então tinha essa trilha aí, né? Jeremias para o povo de Judá, para o povo lá de Jerusalém, né? E Daniel servia na corte de Nabucodonosor e Ezequiel profetizava, né? Profetizava no exílio, né? Como foi a grande luta, né, de Ezequiel ali para profetizar, que muitas das vezes as pessoas não acreditavam, né? Jeremias mesmo, quando ele profetizava lá em Judá, ele ficou um pouco assim desanimado, né? Ele profetizava, a pessoa vinha, pum, murro na sua face. Ele profetizava, estou falando de Jeremias, né? Profetizava, calabouço, jogava na cisterna. E um momento que Jeremias ficou um pouco desanimado, mas eu anuncio, o povo não me ouve, né? Então eu não quero mais. Aí Deus vem e fala com ele, dá uma visão para Jeremias, né? Ele viu uma vara de amendoeira. Né? O que vês, Jeremias? Uma vara. Né? O que Deus quis dizer através desta vara de amendoeira? Ele quis dizer que ele vela pela sua palavra para cumprir. Mesmo que as pessoas não acreditem, profetiza, fala, anuncia. Hoje em dia, né, nós estamos vendo aí a dificuldade para as pessoas se converter. Claro, né, que também está tendo muitos escândalos, né, no meio do povo de Deus, no meio da igreja, escândalos e mais escândalos. A Bíblia diz que coisas espantosas nós haveríamos de ver, estamos vendo, né, nos dias de hoje. A mídia é uma benção para anunciar a palavra, mas hoje também as pessoas usam para brigar, falar mal de outra igreja, os escândalos, né, que se lançam nas redes sociais, isso aí tira o impacto da pessoa acreditar no evangelho, né? Mas, independente disso, nós temos que fazer a nossa parte, anunciar a palavra, né? Nós somos atalaias, né? Então, nós vemos aqui essas palavras, né, que Deus usou ali, os profetas. Então, nós falamos sobre o profeta. Agora nós vamos falar sobre o atalaia, né? Atalaia é uma palavra feminina, de origem árabe, que é atalate, lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel, né, que está 18, 24, versículo 27, e 2 Reis 9, 17 ao 20. A melhor ilustrada pela parábola de um militar, né, posto como sentinela. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento. Então, nós já explicamos aqui o que é um atalaia, né? E aqui diz, né, no segundo subtópico, que vai falar sobre o fim dos 7 dias, né? O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugurou no seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus. Então, nós vemos aqui o fim dos 7 dias, né? Esse fim de 7 dias aqui, pode-se falar quando ele recebeu a glória de Deus, né? O poder de Deus, ele ficou ali impactado, né? Impactado com aquilo. E ele estava cansado. Aí, no fim dos 7 dias, né? Veio então a profecia, que está em Ezequiel, né? Capítulo 3, versículo 16, que fala assim: E sucedeu que ao fim dos 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte.
Veja que responsabilidade, hein? Deus falou com Ezequiel, vou pôr palavra na sua boca, você vai falar da minha parte, né? Vai anunciar aquilo que tem que ser anunciado, né? Como diz, não fuja, né? Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, por causa da responsabilidade e da sentinela militar, e ao profeta de avisar sobre o perigo, né? Então tem que ser anunciado, anunciar mesmo as pessoas sobre o perigo, que Jesus vai voltar, que nós seremos arrebatados, e quem ficar aqui, né, vai sofrer os danos, que aquele que partir sem Jesus, né, não tem outro caminho a não ser a perdição eterna, né, quando Jesus fala sobre os dois caminhos, né, é ensinar, é falar, anunciar, né, no dia a dia, falar com as pessoas, né, como eu disse no início, tudo tem seus princípios, né, para falar. Então, o que diz aqui no versículo 18? O versículo 18. Então, nós vemos aqui, ó, né, que Deus falou com ele no versículo 18, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então, olha a responsabilidade, hein, de nós falarmos do amor de Jesus. Ainda bem que hoje tem todas as tecnologias, a palavra está sendo, né, anunciada através de televisão, internet. Muitos países ainda a palavra não chegou, muitos países a internet ainda não chegou, né? Muitos países ainda tem pessoas que não ouviram falar de Jesus, não chegou o evangelho, né? Mas é uma responsabilidade num todo, né, de anunciar a palavra, o reino de Deus, né, até os confins da terra, como Jesus diz, né, tanto Samaria, na Judéia, em Jerusalém, aonde o evangelho alcançar. Quando fala isso, né, tanto Samaria e Judéia, quando ele falou para os discípulos, é nos dias de hoje nossos, né, tanto aqui na nossa vizinhança, na nossa cidade, nos nossos derredores, aonde tiver um cristão, né, tem que falar do amor de Deus, né, para que esse sangue não venha a ser requerido das nossas mãos. Então a responsabilidade não é só de uma pessoa, é de um todo, da igreja, dos componentes, né? Assim como os escândalos também estão afastando muitas pessoas de chegar a Deus, mas cada um se responsabilizar por si mesmo. Ai daquele por quem vem o escândalo, né? Então é misto que vem, mas ai daquele por quem o escândalo vem, né? Então nós vemos aqui sobre a expressão filho do homem, Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem, né? É um termo que Deus usou, né? Filho do homem, né? Porque no hebraico, né, Beadar aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana, né, fragilizada e pecadora. O passo que Deus é o Senhor da glória, somente o Senhor Jesus usava esse título e referia-se a si mesmo. Mas quanto ao Evangelho a partir de Marcos, o título vem acompanhado do antigo, pois Jesus, o Filho de Deus, e ao mesmo tempo Filho do homem, né? Então nós vemos que Adão é o cabeça da humanidade pecadora, e Jesus é o cabeça da humanidade redimida, né? E todos que crerem em Jesus Cristo recebem a vida eterna. Então, Ezequiel recebeu este título, né? Filho do homem, pelo próprio Deus, né? Nós vemos aqui o Atalaia, que é o quarto subtópico, o Atalaia sobre a casa de Israel, né? Deus sabia de antemão que os filhos de Israel, né,
no exílio, continuariam a sua rebelião. Então Deus já sabia que eles continuariam com a sua rebelião, né? A rebelião, os irmãos bem sabem, né, que é o pecado de feitiçaria. Continuaria. E assim Ezequiel foi constituído por quem? Por Deus, né? Deus o levantou ele, né? Para quê? Para atalaia, para profetizar, né, sobre a casa, os filhos de Israel, e ele não esperava um resultado de sua pregação. Como eu já disse, né, eles eram bem assim, esse povo não vai ouvir, né? Esse povo não vai acreditar. Mas o que Deus fala? Eu te pus, né? Quando disser ao ímpio, certamente morrerás, e se você não avisar ele morrer na sua maldade, vai requerer de ti. Mas se avisares o ímpio, né? No versículo 19, e ele não se converter na sua impiedade e no seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrarás a tua alma. Quer dizer, anuncia, fala, né? Quem trabalha é Deus. Hoje em dia, quem trabalha é o Espírito Santo, né? Se a pessoa converter, bem. Se ela não aceitar, não converter, problema dela, né? Então, cada um responsabilizar por si mesmo a Deus. Os atalaias estão aí, né? Hoje nós vemos aí em praças públicas, as pessoas anunciando, né? Com a Bíblia na mão. Às vezes as pessoas passam, xingam, outros, né? Da sua maneira, mas está lá. Prega nas praças, nos bares, nos ônibus, trens, né? Quantas pessoas, às vezes, hostilizam o irmão, né? E faz isso, faz aquilo, mas está ali, né? Anunciando, fazendo a sua parte, a atalaia, né? Então, o atalaia é isso. Ele não esperava resultado. O seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que estes, né, que esteve no meio deles um profeta, né? Então, quem faz a obra é Deus, né? Vamos passar aqui para o quarto tópico, que vai falar sobre a responsabilidade, né? A responsabilidade do profeta, como atalaia sobre Israel, né? O que era assemelhada? Era assemelhada a nós, né? Nós, como cristão, na qualidade do quê? De mensageiros, de boas novas, de Cristo, né? Seu discurso alcança justos e injustos, né? Então, a responsabilidade do cristão, são duas as responsabilidades principais do cristão: anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim, né? Quer dizer, se o atalaia não avisar o ímpio sobre a sua maldade, sobre o seu caminho, sobre o perigo em que ele encontra, certamente o ímpio vai perecer. Então a responsabilidade está em nós, né? Tanto de anunciar, de falar, como, cuidar da nossa. Por isso que João disse, né? Ele falando, advertindo os irmãos, né? Lá em 1 João, a batalhar pela fé que uma vez foi dada, né? Então ele estava incentivando os irmãos a batalhar, segurar. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque não adianta nada também eu pregar, anunciar, falar, e a própria alma minha se perder, né? E num dia eu mesmo ser reprovado. Então, tanto nós temos essa responsabilidade de falar, como também de cuidar da nossa alma, porque é uma responsabilidade do mensageiro, né? Porque será cobrado diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele disse: ai de mim se não anunciar o evangelho, né? O fim, porque se ele descer, também é dever do justo perseverar até o fim. Porque ele ceder à sua justiça, não será levada em conta, né? Conforme ensina no Novo Testamento, Mateus, né? Diz lá que nós temos que ir até o fim, né? A responsabilidade do ímpio. Então, aqui nós vemos a responsabilidade do cristão e a responsabilidade
do ímpio, né? Quando anunciado o evangelho ao pecador e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele grande dia, né? Que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, cada um dará conta de si mesmo a Deus, né? Então, a terceira parte fala sobre a extensão da nossa responsabilidade. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado, né? Esse mesmo princípio de fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus, por aquele irmão ou por aquela irmã, e quem estão, né, esfriando na fé, que se afastaram dos cultos, principalmente da época de isolamento social, né? Muitas pessoas abandonaram a igreja, não aguentaram, saíram, né? Tem gente que parece que só na igreja que ele consegue ir para frente, ele tem que ser cristão dentro da igreja em qualquer lugar, né? A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do seu rebanho. Então nós vemos aqui a responsabilidade, né, que nós temos. Conclusão: o nosso compromisso diante de Deus é pregar o evangelho e não converter as pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou nós pregar a palavra. Como Deus falou ao profeta, quer ouça, quer deixe de ouvir, continue anunciando a mensagem e que devem fazer a oração, né? E o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. Então essa aí é mais uma lição, né? Que nós estamos iniciando. Ezequiel, o atalaia de Deus. Você é o atalaia de Deus? Você foi chamado. A responsabilidade está sobre os nossos ombros. Fale, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Anuncie a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para a próxima lição aí, se Deus permitir, em nome de Jesus, né? Que será: vem o fim. Amém? Deus abençoe.